Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar sobre o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, como Filho unigênito do Pai, tá bom? Mas antes, dando um compartilhamento bem rápido com vocês, eu tinha ido no templo gravado a mensagem para compartilhar com vocês, a mensagem de Natal que está sendo apresentada aqui no templo de São Paulo, tá bom? Só que eu acho que a gravação não ficou muito boa. E como hoje eu vou ao templo às 20 horas, tá bom? Eu vou gravar novamente, ficando boa a gravação, eu já lanço amanhã para vocês a mensagem de Natal que está sendo feita lá no templo de São Paulo, tá bom? Inclusive, se alguém dos grupos do WhatsApp for para lá, alguém que ouve essa mensagem for para lá hoje às 20 horas, me manda mensagem para a gente se encontrar lá, tá bom? Muito obrigado, esse é o único anúncio que eu tenho hoje. E vamos falar um pouco aqui de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo como unigênito do Pai. Essa palavra unigênito significa de ser único mesmo, tá bom? Ou seja, ele é o único ser mortal que nasceu nessa terra diretamente de um Pai celestial com uma mãe mortal, né? Todos os outros nascimentos foram de forma natural, todo mundo tem um pai e uma mãe, né? Com exceção aí de Adão e Eva que foram criados ali, né? No jardim do Éden. Então todos foram nascidos de pai e mãe. Só que Jesus Cristo, ele é o unigênito, ele é o único que nasceu de um pai imortal e de uma mãe mortal, tá bom? Herdando característica então da humanidade e de Deus, né? Por exemplo, as características de Deus ali, ser imortal, tá bom? E na característica, por exemplo, da mãe, ele herdou dor, ele herdou, ele podia sentir frio. Todas essas características foram importantes para que ele cumprisse a expiação por nossos pecados, tá bom? Porque Jesus Cristo, sendo o unigênito do Pai, ele tinha controle sobre a morte, tá bom? Ele podia escolher quando ele iria morrer ali. Então, quando a expiação veio sobre ele, né, todas as dores de pecados de toda a humanidade, dores de mundos inteiros sobre ele ali, ao invés de morrer, ele decidia continuar vivo para sofrer e pagar pelos pecados de toda a humanidade, tá bom? Então ele não tinha um sistema natural como nós temos no nosso corpo de desligar, né? Como um disjuntor, quando passa muita energia ali, né, para dentro da casa, o disjuntor ele desarma, ele não aguenta e desarma. O nosso corpo ele tem um sistema de desliga. Se você sofrer uma dor muito intensa, você desmaia ou morre, tá bom? Esse é o sistema aí, desliga do corpo. Jesus Cristo não, ele tinha o poder de controlar isso, tá bom? Ele podia escolher morrer ou continuar vivo. Então, unicamente Jesus Cristo poderia fazer, tinha a capacidade de cumprir a expiação e pagar pelos pecados de toda a humanidade. Um detalhe é que quem fosse fazer esse pagamento tinha que ser puro, nunca ter pecado, porque senão ele estaria pagando pelos próprios pecados dele. Então Jesus Cristo ele estava qualificado com essas características, nunca pecou e ele era o filho unigênito do Pai. Bom, então hoje eu vou falar sobre isso, sobre ele ser o filho unigênito do Pai, do nosso Pai Celestial. Tem uma escritura aqui em Mateus capítulo 1, versículo 20, que é quando o anjo, né, aparece a José ali, para que ele não deixe Maria, né? Ele tinha um compromisso, né, de se casar com Maria, porém Maria tinha ficado grávida, né, que era ali o menino Jesus que iria nascer. E aí ele pensou ali em deixar Maria secretamente, tá bom? E aí o que acontece? O anjo aparece a ele e, ao meu ver, essa escritura aqui ela precisa de uma tradução melhor para que as pessoas compreendam, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. E projetando ele isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Bom, a parte que eu falo que necessita um pouco mais de esclarecimento, de uma tradução melhor, é essa, né? Quando fala aqui, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, nós que acreditamos na Trindade, né? Deus o Pai, né? Deus o Filho, Jesus Cristo, e Deus o Espírito Santo, a Trindade, tá bom? Nós acreditamos. Então, quando a Escritura diz que o que está gerado em Maria é do Espírito Santo,
aí fica um pouco complicado de se entender essa escritura. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é um personagem, assim como o Pai Celestial é um personagem, Jesus Cristo é outro personagem. Então, se o que está gerado em Maria é do Espírito Santo, então seria o Filho do Espírito Santo e não o Filho do Pai Celestial. Mas tem outras escrituras que lançam mais luz a respeito desse versículo aqui, tá bom? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, versículo 34 e o 35, né? Quando Maria ela pergunta ao anjo, né? Quando o anjo diz que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, ela pergunta como isso aconteceria, visto que ela não conhecia homem algum. E aí o anjo explicou para ela, no versículo 35, dizendo: E respondendo o anjo, disse-lhes: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Olha aqui, já tem um detalhe diferente, né? Não falou que seria filho do Espírito Santo, mas falou que o Espírito Santo desceria sobre ela e que a sombra do Altíssimo cobriria ela, tá bom? Então são coisas diferentes. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus Cristo ele é o Filho do Pai Celestial, né? Outra escritura que lança mais luz ainda para nós entendermos sobre que Jesus Cristo ele é literalmente, né, o Filho de Deus, né? Não que alguém tenha alguma dúvida disso, mas quando nós lemos ali o anjo anunciando, ele dá menção como se fosse gerado pelo Espírito Santo. E outras escrituras lançam mais luz dizendo qual foi o papel do Espírito Santo nesse nascimento, tá bom? Aqui em 1 Nef, capítulo 11, versículo 18 em diante, quando o Nef ele fala com o Espírito, né, Santo, diz assim, ó, e disse-me ele, né, o Espírito Santo disse: Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus segundo a carne. Isso é muito importante, porque a mãe de Jesus Cristo era segundo a carne, tá bom? Então era uma pessoa mortal, tá bom? É bom entender isso. E aconteceu que eu vi ser arrebatada no Espírito. Então ele olhou e ele viu que Maria ela foi arrebatada no Espírito. Então olha só, ela foi arrebatada, foi levada para algum lugar. E depois de ter sido arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo: Olha, e eu olhei, e tornei a ver a Virgem carregando uma criança nos braços. Então aqui em 1 Nef capítulo 11, lança mais luz, dizendo que o papel do Espírito foi arrebatar Maria, e ela ficou em um certo local ali, por um certo período de tempo, tá bom? E depois ela já estava ali na visão de Nef com o filho nos braços, tá bom? Então, literalmente, Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, o Pai, tá bom? Que não criemos confusão sobre isso. Outra escritura que eu quero compartilhar com vocês, né? É que Jesus Cristo, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele também ele pode se tornar o nosso Pai, né? Como que eu posso explicar um pouquinho isso aqui? Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, um dos títulos, né, de Jesus Cristo em nome é Pai da Eternidade. Em que sentido Jesus Cristo ele torna-se o Pai da Eternidade? Tá bom? Nós podemos ver que lá em Moisés capítulo 6, o versículo 59, falando de como nós podemos se tornar filhos de Cristo. É bom entender que todos nós somos filhos de Deus o Pai. Tá bom? Todos nós viemos da mesma família, somos gerados espiritualmente por Deus e nascemos nessa terra e, portanto, todos nós somos irmãos, tá bom? Todos nós somos filhos do Pai Celestial. E ao vir à terra, também podemos nos tornar filhos de Jesus Cristo, né? Ele é o Pai da eternidade, conforme diz aqui em Isaías. Como que isso é feito? Em Moisés capítulo 6, o versículo 59, diz que assim como o nascimento aqui na terra, tá bom? Que a gente nasce pelo processo aí da água, né? Do sangue e do espírito. A água gerada no ventre da mulher ali, na bolsa, aí gera um bebezinho. O sangue é necessário, inclusive no Velho Testamento, o sangue é sinal de vida, né? Por isso que era derramado o sangue do cordeiro ali, aspergido no altar,
Bom, então era o sinal de vida. Então o sangue faz parte da vida. E o espírito, quando o espírito ele entra no corpo da criança, tá bom? Então esses três elementos eles estão presentes na concepção de uma criança. Ou seja, a água para a formação do corpo, o sangue e entrada do espírito ali. Então isso gera uma vida aqui na Terra. E segundo a escritura aqui, esse mesmo processo ele tem que ser repetido para que nós possamos nascer e ser filhos de Jesus Cristo, tá bom? Para que ele possa ser o nosso Pai. Ou seja, as escrituras repetidamente falam sobre isso, sobre nascermos de novo, nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando fala sobre nos tornar filho de Deus, significa filhos de Jesus Cristo, porque filho de Deus, o Pai, nós já somos, tá bom? Então, o mesmo processo ele é repetido. Nós temos que nascer pelas águas, que é as águas do batismo, nascer do Espírito, que é receber o Espírito Santo, e ser lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, pela expiação de Jesus Cristo. Então, por meio desses três elementos, nós nos tornamos filhos de Jesus Cristo. Isso é mais como um processo, tá bom? De santificação. É por meio do sangue de Jesus Cristo que nós somos santificados. Então é um processo de santificação. Não é somente ser batizado, recebido o Espírito Santo, aceitar a expiação e já se torna ali filhos de Jesus Cristo, tá bom? Então eu termino essa mensagem com um esclarecimento muito bom do rei Benjamim a respeito disso, daqueles que fazem convênio, entram na água do batismo e são batizados e se tornam filhos de Jesus Cristo. Ele diz aqui em Mosias, capítulo 5, versículo 7. Agora, por causa do convênios que fizestes, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis em vosso coração que se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornaste seus filhos e suas filhas. Então, note, né, que é uma transformação no coração. Há uma mudança, né? Além do processo mencionado, o convênio que tem que se fazer, há também uma mudança no coração, um processo, uma transformação dentro de nós para que nós nos tornemos aí filhos e filhas de Jesus Cristo. Então, por isso, Jesus Cristo ele leva esse título também de Pai da eternidade. Nós nos tornamos filhos de Cristo também por conta disso. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.